Um jovem estudante teve sua mão direita infectada por um parasita comedor de cérebros. E agora sua vida virou uma merda! Hoje vamos falar do anime Parasite. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos ao Animeverso. O anime começa mostrando um velho olhando pra velha. Ô minha velha, eu quero só aposentadoria. Então o velho vira um alien feioso e devora a cabeça da sua esposa. Em seguida, Shinichi acorda assustado de um sonho que teve. Depois ele chega pra tomar café com seus pais e chegando lá, o pai dele pergunta: Você encontrou a cobra? É, a minha mão ficou dormente. Ah, deve ser porque você enrolou no fio do fone ontem à noite, né, doidão? Ai, uma aranha! Ô meu filho, quando você vai superar esse seu medo de aranha, hein? Em sequência, mostra o mesmo cara que devorou a cabeça da sua esposa, coberto de sangue e imitando um cara que tava vendo na TV. E de fundo ouvimos a voz da filha do casal. Papai, cadê a mamãe? Eu vou te devorar! Logo em seguida vemos Shinichi indo pra escola, quando a sua melhor amiga Satomi tenta dar uma mãozada nele pelas costas. Mas ele consegue se defender com facilidade usando a sua mão direita. Ah, Shinichi, não vale. Como você sabia que eu tava atrás de você? Não, eu não sabia. Eu peguei na sua buzina sem querer, me desculpa. Ele tomou um tapão na cara. Em seguida, Shinichi tá na sala de aula, quase dormindo, quando tem um desvaneio, onde ele tá dormindo e um bicho tenta entrar no seu nariz. Mas ele espirra e joga o bicho longe. Então ele olha pro bicho e, assustado, pega um livro pra tentar matar o bicho. Mas quando ele se vira, ele olha pra todo canto, mas não encontra ele. Quando ele olha pra trás, o bicho pula e entra na sua mão. Vendo que o bicho tava subindo pelo seu braço, ele pega o fio do fone de ouvido e amarra no seu braço pra tampar a circulação, impedindo que o bicho subisse. Mas então os pais deles entram no quarto e perguntam o que ele estava fazendo. Ele diz que tinha uma cobra no braço dele, mas quando ele mostra para seus pais, não tinha nada. Então o pai dele pergunta para ele: Ô Shinichi, você tá usando droga? Droga altamente sintética e pura, hein? Shinichi então acorda e toma uma bronca do seu professor por estar mexendo no celular no meio da aula. Em seguida, Shinichi tá indo para sua casa quando um carro avança em alta velocidade em direção a uma menininha. E quando o carro tá prestes a atropelar ela, Shinichi corre para o carro usando sua mão direita. Olhando para sua mão, ele vê um olho se fechando na sua mão. E assustado, ele vai correndo pro seu quarto. Chegando lá, ele ameaça cortar sua própria mão, mas sua mão toma uma forma de um bicho estranho pra caramba que fala: Eu comi sua mão. Então, de repente, ele tenta cortar sua mão, mas o bicho defende da facada e logo em seguida ele fala: Eu falo pouco a sua língua. Tô com sono. Deixa eu dormir, miséria. Então ele dorme. Shinichi, apavorado, começa a pesquisar sobre aquilo na internet. Mas ele não encontra nada. Em seguida, vemos um bêbado em um lugar escuro, quando ele esbarra em uma poça de sangue. Vemos também uma senhora que chega numa casa, mas vê um corpo morto espendurado no varal. Deus me defenderai. Antes de dormir, Shinichi pensa em contar sobre sua mão pros seus pais, mas acaba desistindo ao pensar que eles vão achar que ele é doido. É falta de remédio. Então ele dorme. No dia seguinte, ele acorda e vê sua mão na forma do bicho e lendo livros. Então ele pergunta pro parasita: Pô, da onde você vem, coisa feia? Eu vim da onde você não veio. Na verdade, eu nem sei. Só sei que queria pegar seu cérebro. Sai, doidão, você não vai pegar meu cérebro não, né? Não dá mais, agora eu amadureci. Agora eu dependo dos nutrientes do seu sangue pra sobreviver. Então temos que coexistir. Vixe, tô vendo que me fudi. Não dorme não, miséria. Em seguida, Shinichi vai tomar café com seus pais. E aí passa uma aranha na mesa, mas dessa vez ele simplesmente pega ela com a mão e joga pela janela. É o bichão mesmo, hein, doido? Após isso, ele tá indo pra escola, mas o parasita acorda e diz que ele tá indo por um caminho diferente do dia anterior. E ele fala que decidiu falar com a polícia sobre o parasita. O parasita diz pra ele não ir, pois eles vão prender ele e usar como cobaia de laboratório. Aí de repente o parasita diz pra ele parar, pois sentiu a presença de alguém da mesma espécie que ele por ali. E então eles vão até lá, e chegando lá tem um cachorro alienígena comendo outro cachorro. Mas que porra é essa? O parasita então sente que o cão alienígena vai atacar eles, e então sai correndo. Eles tentam se esconder, mas o cão alienígena cria asas, sai voando e acha eles. Ao ver ele voando, o parasita ataca ele e arranca o seu coração, e o cão alienígena morre.
Faleceu. E então o parasita diz: Hahaha, bicho burro. Ele controlava o corpo pelo sistema nervoso. Mas como sofreu uma metamorfose, ele criou asas e criou um ponto cego. Nossa, logo agora que você encontrou seu parente. Era um cão, né? Ele era tão burro, não estudou. Por isso perdeu pra mim. Caraca, mano, é como se eu estivesse falando com um inseto que não tem empatia. Você é um inseto. Em seguida vemos uma cena com alguns homens importunando uma mulher, quando chega um cara e dá uma surra em todos eles. E ele diz que vai acompanhar a mulher. Enquanto ele tá caminhando com a mulher, chega um dos caras que levou uma surra, dá uma cacetada na cabeça dele. Mas ele fica de boaça. Nem doeu. Então ele se revela como um parasita que me lembrou muito os do Resident Evil. Adoro referências. E em seguida ele mata todo mundo em um piscar de olhos, até a mulher que ele ajudou. E depois de matar todo mundo, ele diz que vai trocar o seu rosto por garantia. Após isso, o Shinichi tá indo pra escola conversando com o parasita na sua mão. E ele decide dar um nome pra ele. O parasita diz que quer ser chamado de Mig, já que isso significa direita e ele tá na mão direita dele. Em sequência, Shinichi tá na escola na aula de educação física jogando basquete. E a amiga nerd dele diz que a Satomi ia perdoar ele se ele fizesse mais uma cesta. E nessa hora, um cara chamado Nagai passa e dá um pisão no pé dele de propósito. Durante o jogo, o Shinichi joga a bola e faz uma cesta graças à ajuda do Mig. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Depois disso, enquanto o Shinichi guardava as bolas, Satomi chega e ele pede desculpa pra ela. Desculpa, eu nunca mais vou apertar suas buzinas. Talvez eu te perdoe, mas só se você me levar pra comer um rango. Tá bom. Então, combinado. Após isso, Nagai chega e diz que quer falar com ele. Eles vão pra fora e chegando lá, Nagai fala que gosta da Satomi e pede pra Shinichi lutar com ele. Qual é, cara? Seu covarde. Shinichi então dá um socão que joga ele pra longe. E Nagai, morrendo de medo, sai correndo. Cagão sem exceção. Em seguida, a amiga nerd de Shinichi conversa com ele sobre os assassinatos da carne moída. Vários assassinatos que estavam acontecendo no mundo inteiro, onde as pessoas estavam sendo dilaceradas. E ao chegar em casa, Shinichi estava pesquisando sobre o assassinato. Mig diz que aquilo estava sendo feito pelos parasitas da sua espécie. Ele fala que os parasitas que habitam cachorros só comem cachorro. E os que habitam humanos só comem humanos. Ou seja, eles são canibais. Isso tá errado, mano. Não te entendo. A minha espécie só tá tentando comer. É tão difícil assim pra sua espécie ser visto por comida? Claro, a vida humana é muito importante. Ah, foda-se, eu só me importo com a minha vida. Não me espanta, você é só um verme. Se você fazer alguma coisa que me prejudica, posso te impedir de falar, de ouvir e de ver. Seu demônio! Então Mig fala que os humanos comem todo tipo de forma de vida, enquanto a espécie dele só comia uma ou duas. Ou seja, os demônios na verdade seriam os humanos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Andando pela rua, Mig diz sentir a presença de alguém da sua espécie por perto. Shinichi então vai em direção ao parasita e diz pra Mig que decidiu que vai lutar pela humanidade, mas que precisava da ajuda dele. O parasita então chega e diz pra Mig que ele podia se transferir para a mão do corpo dele. Assim os dois poderiam ser bem mais fortes e poderiam viver por muito mais tempo. O parasita corta a própria mão para abrir espaço para ele. E diz que iria cortar a cabeça do Shinichi, assim Mig não teria escolha a não ser se transferir. Quando ele tá prestes a atacar, Mig fatia ele e o mata. E morreu. Shinichi agradece Mig por ele ter salvado ele, mas Mig fala que fez aquilo só porque não sabia se a realocação era possível. Um miserável, é um miserável. No dia seguinte, Shinichi vai comer um rango com a Satomi, e enquanto eles estavam passeando, eles encontram alguns garotos tacando pedras em um gato. Que maldade, cara, isso não se faz. Shinichi então pega o gato e fala pra eles pararem, mas quando ele se vira, os garotos tacam pedra nele, mas ele pega todas com a sua mão direita. Os garotos ficam até assustados e vão embora. Corre! Após isso, vemos uma cena de uma mulher em um trem dizendo que um cara tava tocando no corpo dela. Então ele confronta ela, dizendo que ela não tinha prova do que tava dizendo. E então ela joga ele pra longe. Em seguida, Shinichi tá indo pra escola com a Satomi, quando o Mig diz que tem alguém da sua espécie por perto. Eles andam até a escola e chegando lá, Mig diz que esse ser com certeza está na escola. Chegando lá, eles estão no meio de uma multidão e Mig diz que o parasita estava por ali procurando por eles. Enquanto isso, um cara apresenta uma nova professora que vai substituir uma professora que tá internada por ter sofrido um acidente. Suspeito. A nova professora se apresenta como Reiko Tomura e Mig, ao ver ela, diz pro Shinichi que ela é o parasita que ele sentiu. Shinichi faz contato visual com ela e...
Isso aí é a cara do demônio. Ela na hora encontra eles. Em sequência, a professora parasita tá dando aula pra ele. Shinichi tá morrendo de medo e ela se aproxima dele e fala: Ô Shinichi, o que houve? Você não fez nada, meu filho. Ah, me desculpa. E quando termina a aula, ela pede pra ele comparecer à sala dos professores. Ele todo tenso vai até lá. E chegando lá, ela diz pra ele: Você já sabe quem eu sou, né? Sei sim. Então não precisa ter medo, eu não quero te matar. Só quero falar com você depois da escola. Ok. Chegando lá, Migi fala pra Shinichi arregaçar as mangas, pois tem 2 da espécie dele chegando. Os 2 chegam e a professora apresenta o Sr. A. Sujeitinho esquisito, não é? Ela conta pra Shinichi que ela e o Sr. A tiveram uma experiência sexual. E ela engravidou, mas engravidou de um humano normal. Shinichi então chama eles de canibais. E o Sr. A começa a dar uns piripaques. E do nada o Sr. A se levanta e fala: Foda-se, eu como e como o que quero. Vou embora, tchau, obrigado. Esse aí é problema, precisa morrer. Depois a professora diz que quer continuar seu disfarce, mas se for provocada, uma turma inteira poderia ser morta em 3 segundos. E ela pergunta se Shinichi tem amigos na turma. Ele na hora lembra da Satomi e se assusta. Nossa, eu tô tremendo de medo. Shinichi no dia seguinte vai pra escola e quando ele estava na sala de aula, Migi diz que eles vão ser atacados. Ele diz ter sentido uma grande intenção de matar. Então vemos o carinha do piripaque, o Sr. A, matando todo mundo da escola que aparecesse no seu caminho. Uma pessoa soa o alarme da escola e diz para todos os alunos evacuarem, pois estavam sendo atacados. Enquanto todos estavam evacuando, o Migi diz para Shinichi que eles precisavam lutar, já que o carinha do piripaque não tinha medo de ser visto e também porque ele tinha um plano para lutar. Enquanto ele mata todos ao seu redor, eu vou atingir o coração dele. É simples, você tem um escudo de carne que podemos usar. Eu tinha esquecido que você é um verme. Então Shinichi sai correndo subindo as escadas, quando se esbarra com a Satomi. Satomi segura ele e fala: Oi, mozão, esqueceu algo? Eu vou com você. Fica longe, miséria. Quê? Me desculpa, mas sai daqui logo, beleza? Chegando no último andar, Shinichi faz algumas barricadas com algumas carteiras. E Migi quebra um pé da cadeira e dá ao Shinichi pra ele usar de arma. O carinha do piripaque chega ao andar de baixo dele. E então ele entra pela janela e diz: Bicho burro, isso era pra ser uma barricada? Você cobriu sua única rota de fuga. E aí, gostou do vídeo? Quer uma parte 2? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo: quero a parte 2.